uma advertência. As pesquisas mostram a ascensão de Jair Messias Bolsonaro, mas o candidato da esquerda fundamentalista, Fernando Haddad, cresce, já ultrapassou Ciro Gomes e se consolida como o adversário de Bolsonaro na disputa do segundo turno. Os pífios resultados do senhor Geraldo Alckmin, muito modestos para um tão grande apoio do centrão socialista e um extenso tempo de propaganda eleitoral, não lhe permitem chegar ao segundo turno. É um plebiscito. Bolsonaro versus comunismo. Se Haddad vencer, em poucos meses, o regime comunista dominará o Brasil. Se duvidam, leiam os programas petistas de 2017 e 2018. Os cubanos e depois os venezuelanos também não acreditavam e desabaram na cratera do vulcão. Não pretendo aprofundar. Já existe uma lúcida e magnífica análise do deputado Paulo Martins, intitulada Haddad presidente e Lula livre. É isso que você quer? No Jornal do Povo, de 19 de setembro de 2018. Por favor, assistam e se esclareçam. Assistam essa palestra e sintam a tempestade. A grande mídia, Jovem Pan, Bandeirantes, Globo Fake News, se colocam nitidamente contra Bolsonaro e fingem ignorar a ameaça comunista. Ou então são coniventes. O povo brasileiro, infelizmente, não conhece os horrores da tirania comunista. Não viveu na Europa Oriental debaixo das botas soviéticas de Stalin 20 milhões de mortos e seus sucessores. Nos países bálticos, na România, Bulgária, Hungria, Praga, Polônia ou na Alemanha Oriental, antes da queda do Muro de Berlim. Nem os horrores da China de Mao Zedong e do Grupo dos Quatro, 60 milhões de mortos. Não viveram no Camboja de Pol Pot, um pequeno país com 9 milhões de habitantes e 2 milhões de assassinados. Não vivem em Cuba. 10%. A nomenclatura cubana em torno do governo cubano se refastela na abundância, enquanto 90% da população mal sobrevive com os cartões de racionamento insuficientes para 15 ou 20 dias. Ordenados, no máximo $30. Mais ou menos R$120 de salários mensais, ou mais. Internet, proibida. Imprensa, proibida. Greves, proibidas. 17 mil fuzilados. Os esbirros da polícia política, vigilantes em todos os campos. Milhões de cubanos já fugiram e tentam fugir desse paraíso infernal. E a esquerda tem a audácia de mentir, desinformar e afirmar que Cuba é maravilhosa e tem a melhor medicina e educação do mundo, como se isso fosse possível no meio da miséria e opressão. O brasileiro não conhece, e assim até pode acreditar no canto da sereia, sem falar no horror da Venezuela de Chávez e Maduro. Primeiro, os apelos. Senhor João Amoedo, o segundo turno está longe do seu alcance. Cada voto em João Amoedo é menos um voto em Bolsonaro, que favorece a vitória da esquerda radical fundamentalista.
Igualmente apelo ao senhor Álvaro Dias. Senhor Paulo Martins, a sua análise é maravilhosa, mas alguma coisa falta. As soluções, ou pelo menos a tentativa de impedir a iminente tragédia, uma tragédia iminente que desaba sobre o povo e a nação brasileira. As lideranças conservadoras, com milhões de seguidores nas redes sociais e no YouTube, precisam se unir acima de todas as divergências, cessar os debates sobre questões teológicas, não discutir ou analisar figuras insignificantes como Márcia Tiburi, Leandro Carnal, Boulos de Vivier ou Manuela, e se concentrarem no bom combate ao perigo comunista e suas consequências para o Brasil. Escreverem e ensinarem o que aconteceu em outros países vítimas desse regime. O PSDB, pela balizada palavra de Fernando Henrique Cardoso, vaidade das vaidades, ataca Bolsonaro e promete apoiar no segundo turno o candidato do lulopetismo. A mídia oficial vai seguir esse caminho. Todos têm um pavor doentio de Bolsonaro, o único candidato conservador à nossa disposição. Bolsonaro poderá vencer no primeiro turno, mas as urnas eletrônicas, e ainda mais sem o voto impresso, podem facilmente adulterar os resultados. O mesmo pode acontecer no segundo turno. Tais urnas, apenas existentes no Brasil, não são adotadas em nenhum país do mundo, e muito menos nos países democráticos, civilizados e com um nível de informatização muito acima do Brasil. Infelizmente, por exemplo, a TV Band, com hipocrisia e cinismo, nega a possibilidade da fraude e contesta a justa preocupação de Bolsonaro. Para enfrentar essa conspiração lesa-pátria contra o Brasil, as multidões precisam ocupar as ruas de todas as capitais e cidades do nosso país, da mesma forma como em 1964, milhões de brasileiros, principalmente brasileiras, vieram defender a liberdade e suas famílias contra o comunismo. Hoje, o perigo é muito maior. Parem de lamentar e condenar a Igreja Católica. Não pretendo negar o lado podre, mas, por favor, minhas senhoras, senhoritas, meus senhores, existe o lado bom e defensor da fé. Muitos e muitos padres, bispos e cardeais são pessoas dignas e honradas que respeitam o sacramento e os votos que juraram. Senhoras e senhores líderes conservadores, procurem esses sacerdotes que têm o poder de convocar a multidão. E não se esqueçam dos pastores evangélicos. O lulopetismo promete destruir a bancada evangélica. Que se unam católicos e evangélicos em passeatas e carreatas imensas pelo Brasil do norte ao sul, e ressoem nos verdes mares do Nordeste até as quedas do Iguaçu e aos seringais do Acre, do Atlântico às matas e planaltos do Centro-Oeste, do Pico da Neblina ao Chuí, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Salvador, em Recife, em Porto Alegre, em Belo Horizonte, em Fortaleza, em Curitiba, em Campo Grande e Cuiabá, em Belém do Pará, em todas as capitais e cidades do Brasil.
que levante a Santa Cruz, a cruz de Cristo contra a tentativa comunista. A vitória de Jair Messias Bolsonaro vai mudar a tradicional política dessa nefanda república, dominar a corrupção e será capaz de mudanças econômicas profundas e radicais, que não devem ser lentas, paulatinas, superficiais, bandaides em feridas muito graves. Travem o bom combate, defendam a fé e a nação, que os vossos netos e os netos dos seus netos se orgulhem dos avós, geração por geração. Se passaram 2 séculos, não se construiu sem sangue a independência. Não se construiu sem sangue a independência. Respeitem os antepassados. Não entreguem essa terra como pasto ao comunismo. E revivam com o grande condoreiro Castro Alves esses versos que celebram o nascimento do Brasil. Não eram 2 povos que abalavam, naquele instante o solo ensanguentado. Era o porvir em frente do passado, a liberdade em frente à escravidão. Era a luta das águias e do abutre, a revolta do pulso contra os ferros, o pugilato da razão com os erros, o duelo da treva e do clarão. E continua. Mas quando a branca estrela matutina surgiu do espaço e as brisas forasteiras, no verde leque das gentis palmeiras, foram cantar os hinos do arrebol, lá do campo deserto da batalha, uma voz se elevou clara e divina. Eras tu, liberdade peregrina, esposa do porvir, noiva do sol. Eras tu que, com os dedos ensopados no sangue dos avós mortos na guerra, livre sagravas a corrupta terra, sagravas limpe a nova geração. Tu que erguias, subida na pirâmide, formada pelos mortos do cabrito, um pedaço de gládio no infinito, um trapo de bandeira, amplidão. E a vitória de Bolsonaro vai despertar as condições que permitam a criação de um poderoso partido conservador, não apenas outra legenda sem maior significado, mas alicerçado nas tradições, valores e raízes do Brasil.